Olá pessoal, bom dia. Hoje vamos falar de funções contínuas, vamos falar de limites infinitos e limites no infinito. Bom, uma função é contínua num ponto A se o limite lateral à direita da função f nesse ponto A for igual ao limite lateral à esquerda da função A nesse ponto A, e isso também for igual ao valor da função no ponto A, f de A. Então, no nosso exercício, para saber se uma função é contínua, vamos calcular esses três resultados. Então, uma observação que eu faço antes é, se uma função é contínua em todos os pontos do seu intervalo fechado AB, então o gráfico dessa função nesse intervalo fechado é uma linha ininterrupta, como esse aqui. Poderia ser essa, né? Essa curva poderia ser uma reta, mas uma função é contínua quando tem o seu gráfico uma curva que, ou uma linha reta, né, que também a gente chama de curva, que você não precisa tirar o lápis do papel. É uma curva que no intervalo fechado ininterrupta, né? Essa é a característica das funções contínuas em um intervalo. Antes de fazer o exercício, cabe uma observação importante. Teorema. As funções constantes, por exemplo, y igual a 5, y igual a qualquer número, né? As funções afins, que são aquelas polinomiais do primeiro grau, como essa aqui, 7x mais 5, por exemplo. As funções quadráticas, né? As polinomiais do segundo grau, por exemplo, x ao quadrado mais 5x menos 1, né? As funções exponenciais, 4 vezes exponencial de 5x, onde esse número e, número de Euler, é 2,7 reticências. As funções logarítmicas, né? Y igual a log de x, as funções trigonométricas, cosseno x, seno x, são todas funções contínuas, né? Nos pontos do seu domínio, tá bom? Isso já é um teorema. Bem como somas dessas funções, ou diferenças, né? De combinações dessas funções, produtos dessas funções, potências, raízes, desde que as raízes existam, e quocientes entre essas funções também, né, desde que o denominador não seja nulo, também são funções contínuas. Tá? Por exemplo, essa função aqui, a gente pode dizer que ela é contínua porque é a diferença de duas funções contínuas. Bom, então vamos fazer um exercício aqui de uma função que pode não ser contínua. Então, essas funções aqui são as funções que a gente trabalha classicamente, né? Aqui de cima. Então, elas naturalmente, aí, por um teorema, né? A gente consegue demonstrar que elas são contínuas. Então, aqui está um exercício, né? E pode ser que essa aqui não seja contínua, porque geralmente as funções definidas por duas sentenças, né? Elas têm uma chance de ser não contínua, ou seja, descontínua. Mas também pode ser que seja contínua, não é obrigatório. Então vamos lá. A função s de t igual a 4t para t maior ou igual a 3. T ao quadrado para t menor que 3, ela é contínua? No ponto A igual a 3? Faço o gráfico. Então, para saber se é contínua, eu calculo esses limites laterais, como vimos lá em cima, né? E o critério para saber se ela é contínua, como nós vimos, é que o limite lateral à direita da função s no ponto 3 tem que ser igual ao limite lateral à esquerda da função f no ponto 3, e tem que ser igual ao valor da função no ponto 3, né? S de 3. No caso aqui a função é S, não é F. Então vamos calcular o limite lateral à direita da função S, quando t tende a 3 pela direita. Quando t tende a 3 pela direita, o t é maior que 3. Então, como o maior está aqui, na primeira sentença, eu pego 4t e substituo aqui. E vou calcular esse limite à direita. Então, o limite à direita vai ser 4 vezes 3, substituindo o t pelo 3, dá 12, né? Agora vamos calcular o limite à esquerda. O limite à esquerda dessa função vai ser quando esse menos aqui não é t negativo, tá? Significa que o t é menor do que 3, ou seja, o t tende a 3 pela esquerda, tá bom? Bom, como o t é menor que 3, eu vou lá na sentença que corresponde ao menor do que 3, que é a segunda sentença, então eu pego t ao quadrado, né? Então calculo t ao quadrado aqui, o limite lateral à esquerda. Então, substituindo agora o t pelo 3 novamente, 3 ao quadrado, isso aqui está dando 9. Bom, eu poderia já parar por aqui, porque como os limites laterais deram diferentes, então eu já sei que a função não é contínua, né? Não é contínua. Mas, a rigor, você poderia também calcular a última sentença aqui, S de 3, né? Então, vamos calcular a título de treinamento.
o S de 3 é o valor da função no ponto 3. Então, eu vou substituir 3 na sentença aqui. Nesse caso, eu vou substituir o 3 onde tem o igual, né? Então, se o igual tivesse aqui embaixo, ficaria 3 ao quadrado. Como o igual está aqui em cima, 4 vezes 3. 12, né? Bom, aí você olha esses três resultados aqui. Como a gente viu lá em cima, uma função seria contínua se os três resultados fossem iguais, né? Aqui, nesse exercício que estamos fazendo, os três resultados não são iguais. Então, porque deu o 9 ali, né? Então, como os três resultados deram diferentes, ou seja, distintos, né? Então, vamos colocar assim, os três resultados não deram iguais, né? Não deram iguais, então a função não é contínua, né? Poderia ter sido diferente esse ou diferente esse, não importa, né? Importa que os três não deram iguais, tá bom? Então a função não é contínua. E o gráfico, eu vou voltar aqui na função para a gente fazer o gráfico. A gente pode fazer esse gráfico substituindo valores, né? Próximos do 3. A gente substitui o 3 também. A gente também substitui o 3. Vamos explicar aqui como seria esse gráfico. Então vamos lá. Para t igual a 3, né? Aqui pensa que é t, tá bom? Ao invés do x. E aqui ao invés do y, pensa que é o s, né? Que é o s aqui. Então, para t igual a 3, S de t é 12, né? O igual está aqui na sentença superior. Então, para t 3, aí eu marquei a bolinha fechada no 12, né? Para t 4, 4 é maior que 3. Então, substitui aqui também. 4 vezes 4, 16. Então, para t 4, ó, marca lá em cima o 16. E liga esse ponto, 12 com 16, e vai embora o gráfico, para a direita do 3. Né? Agora, para a esquerda. Por exemplo, para t igual a 3 aqui, a princípio eu não poderia colocar o t igual a 3, porque não tem o igual aqui. Mas eu coloco o t igual a 3 aqui e resolvo esse problema colocando uma bolinha aberta, tá, gente? Então você faz isso. Você substitui o t por 3, tanto aqui em cima, com a bolinha fechada, que dá 12, quanto aqui embaixo, o t igual a 3 fica 9, bolinha aberta, tá? Então foi o que eu fiz, ó. Quando o t é 3, aí bolinha aberta no 9. Aí coloca agora os demais valores à esquerda do 3. Por exemplo, para t igual a 2, 4, né? 2 ao quadrado, 4. Tudo aqui, ó. T igual a 2, 4. Outra bolinha. Para t igual a 1, 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, 1. Então o gráfico é esse. Uma parábola à esquerda do 3, está aqui, ó, parábola. E uma reta à direita do 3. Está aqui a reta à direita do 3. Bom, vocês podem ver que tem um salto no rumo do 3. Então, quando t igual a 3, você tem bolinha aberta no 9 e, ao mesmo tempo, uma bolinha fechada no 12. Esse salto é uma característica de uma função, olha aqui, ó, que não é contínua, né? Porque, como nós vimos aqui, uma função, quando ela é contínua, o gráfico é uma linha ininterrupta nesse intervalo no qual ela é contínua. Mas, nesse caso, ela não é contínua, porque os valores aqui deram diferentes, né? Aqui, ó, como os valores deram diferentes, a função não é contínua. Logo, o gráfico terá ali uma quebra, né? Terá aquele salto que nós vimos. Aí você fala assim, poxa, mas você não falou que as funções afins são contínuas? Que as funções quadráticas são contínuas? É o que nós temos aqui, né? Aqui nós temos uma função afim, polinomial do primeiro grau, aqui em cima. E aqui embaixo uma função quadrática. Então ela não seria contínua? Não, porque essa função aqui que nós estamos pegando é uma função especial que é definida por duas sentenças, né? Então, geralmente, funções definidas por duas sentenças, elas podem ser que não sejam contínuas, tá bom? E foi o caso aqui. Então, essa foi a parte de funções contínuas. Vamos dar andamento aqui ao nosso conteúdo de limites infinitos, né? E limites infinitos é quando um determinado limite tem como resultado um infinito. E a regra que nós vamos usar para calcular vai ser a seguinte: se uma constante k, um número real, é não nulo, então essa constante dividida por zero sempre vai ser mais infinito ou menos infinito. E aí você deve decidir, né, se vai ser mais infinito ou menos infinito, tá bom? Então, deve-se decidir qual infinito corresponde ao mais infinito, que é um número muito grande, né, positivo,
ou menos infinito, que é um número muito pequeno, negativo, né? Então, deve-se decidir qual é o infinito correspondente. Por exemplo, calcule esse limite aqui da letra A. Né? Limite vai dar um infinito, vamos ver. Letra A. Limite quando esse t tende a zero pela esquerda é de 6 sobre t. Ao substituir 6 sobre t aqui, inicialmente, colocando zero no lugar do t, nós vamos ter 6 sobre zero. Como nós vimos aqui em cima, uma constante sobre zero, uma constante não nula sobre zero, ou vai ser mais ou menos infinito. E aí nós teremos que decidir, né, se vai ser mais ou menos infinito. E aí como é que a gente faz? Como é que a gente decide se vai ser mais ou menos infinito? Bom, vamos colocar aqui o símbolo do infinito, só para a gente ter clareza aqui do que está acontecendo. Bom, para decidir se é mais ou menos infinito, você faz o jogo de sinal. O 6 é positivo, então vamos colocar mais aqui em cima. E o de baixo, você analisa o sinal do denominador. Como o t tende a zero pela esquerda, esse t é menor que zero. Como o t é menor do que zero, esse t é negativo, mas não quer dizer que esse menos aqui, ó, já está dizendo automaticamente que o denominador é negativo, não, tá? Só está dizendo que o t tende a zero pela esquerda, lembra? Bom, como esse t tende a zero pela esquerda, o t é negativo, logo o t é negativo. Então esse t aqui embaixo é negativo, então vou colocar menos aqui. E aí faz o jogo de sinal, divisão de sinais. Mais dividido por menos é menos. E como eu sabia que ia dar mais ou menos infinito, decidindo agora o sinal que é menos, então a resposta é menos infinito, tá bom? Então usei essa regra aqui. Ó. Próximo, letra B. Eu vou usar essa regra de novo. Limite de menos 5 sobre t quando t tende a zero pela esquerda, né? Então, nós temos aqui de novo uma constante, que é menos 5, sobre zero. E toda constante sobre zero, por essa regra, vai dar mais ou menos infinito. Vamos decidir o sinal? Vamos decidir o sinal. Aqui em cima nós temos o menos. E embaixo, olha, você tem que o t tende a zero pela esquerda de novo, né? Então, pela esquerda significa que o t é menor do que zero. O t é negativo. Então, embaixo também é negativo, porque esse t aqui embaixo é negativo. Menos dividido por menos dá mais. E como eu já sabia que ia dar mais ou menos infinito, então nesse caso ficou mais infinito, né? Letra C. Menos 5 sobre t quando t tende a zero pela direita. Então, nós temos aqui de novo uma constante sobre zero. E toda constante sobre zero é mais ou menos infinito. Tá? Tem que lembrar disso. Toda constante não nula sobre zero é mais ou menos infinito. Bom, o de cima é negativo e o de baixo, vamos ver. O t agora tende a zero pela direita, então esse t é positivo, né? Então vamos colocar aqui embaixo que esse t aqui embaixo é positivo. Então vai ficar menos dividido por mais. Sinais diferentes dá menos, menos infinito. É a nossa resposta. Na letra D, você tem novamente aqui, ó, 5, substituindo o t pelo 3 agora, né? Sobre 3 menos 3. E agora, de novo, uma constante não nula sobre zero. E toda vez que dá uma constante não nula sobre zero, a resposta é mais ou menos infinito. Temos que decidir se é mais ou menos infinito. O 5 lá em cima é positivo. E embaixo, não sei, vamos ver, né? Bom, o t tende a 3 pela direita, significa que o t é maior do que 3. Como o t é maior do que 3, por exemplo, 3,1, né? Está se aproximando do 3, por valores maiores do que 3, 3,1. Então, aqui embaixo, você vai ter, por exemplo, 3,1 menos 3, que nesse caso está dando positivo, né? 3,1 menos 3 positivo, porque se fosse pela esquerda seria 2,9. Né? E 2,9 menos 3 seria negativo. Então aqui nós temos 3,1, próximo do 3 menos 3 dá 3, dá 0,1 positivo. Então o denominador nesse caso aqui é positivo, mais dividido por mais, sinais iguais, mais infinito.
Muito bem, então usamos aquela regrinha de que toda constante não nula sobre zero é mais ou menos infinito, e o sinal tem que ser decidido aí. Agora, limites no infinito. É quando o próprio x tende a infinito. Aqui em cima não, ó. Aqui em cima o t não tende a infinito, né? Ou o x, tanto faz, né? Tende a números. E o resultado é infinito. Agora vamos ver quando o próprio x é infinito, né? Bom, por exemplo, limite de 5x menos 3 sobre x quando esse x tende a infinito. Naturalmente aqui você substitui sim, o x pelo infinito, então vai ficar 5 vezes infinito menos 3 sobre infinito. E aqui a gente usa algumas regrinhas, né? Então, por exemplo, primeira regra, qualquer constante positiva vezes infinito, que é esse aqui, ó, 5 vezes infinito, né? Dá infinito. Aí coloquei aqui, ó. Então, por exemplo, 3 vezes infinito é infinito, 2 vezes infinito é infinito. Outra regrinha importante é que qualquer constante sobre infinito é zero, né? Porque, por exemplo, se você tem R$ 3, vai dividir por infinitas pessoas, digamos assim, então cada um vai receber quase nada, né? Zero. Então, substitui qualquer constante, inclusive o zero, tá? Qualquer constante sobre infinito é zero. E infinito menos ou mais qualquer constante é infinito, né? Porque se você tem infinito e soma um número ou subtrai esse número, não importa, o resultado é infinito. Então a gente tem que usar essas regrinhas que eu coloquei aqui embaixo, ó. O infinito mais qualquer constante é infinito. O infinito menos qualquer constante é infinito. O infinito vezes infinito é infinito. Uma constante mais infinito é infinito. Uma constante menos infinito é menos infinito. Uma constante positiva vezes infinito é infinito. Se você pegar uma constante negativa vezes infinito, vai dar menos infinito. Se você pegar aquela regrinha que eu coloquei ali, né, qualquer constante sobre infinito, isso é zero. Porque você pode pensar em reais, né? Você tem R$ 9 dividido por infinitas pessoas, cada um vai receber zero. E aqui um último exemplo, né? Que retrata um pouquinho dessas regras. Então, por exemplo, você tem aqui 6x ao limite de 6x ao quadrado mais 3x mais 45, quando o x tende a menos infinito. Então, como eu fiz da outra vez, né, a gente substitui o x pelo infinito e usa essas regrinhas que nós acabamos de colocar. Opa, já tinha substituído aqui embaixo, então vamos fazer. Então vai ficar 6 menos infinito ao quadrado mais 3 multiplicado por menos infinito mais 45. Então tá aqui, ó. O x tende a menos infinito, né? Então menos infinito aqui, menos infinito aqui. Menos infinito ao quadrado, menos infinito aqui no 3. Menos infinito ao quadrado, bom, menos vezes menos é mais, infinito vezes infinito é infinito. Então fica mais infinito vezes 6. Mais vezes menos dá menos infinito aqui. E 3 vezes infinito é infinito. Mais 45. Bom, 6 vezes infinito é aquela constante positiva multiplicada por infinito dá infinito. Menos infinito mais 45. Bom, pessoal, quando você soma uma constante aos infinitos, né? Essa constante pode desaparecer. Coitada da constante, né? Porque o infinito é um número tão grande se for positivo e tão pequeno se for negativo, né? Que esse 45 aqui pode simplesmente sumir, tá? E aí ficou infinito menos infinito. Porém, infinito menos infinito não é zero. Esse é o problema, tá, pessoal? Não é zero. É uma indeterminação, que você não pode cortar, tá bom? O infinito tem essa característica. Então, como é indeterminado, né, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui para essa indeterminação desaparecer. Então, a gente volta para o nosso limite e substitui, na verdade, coloca o x em evidência. Né? Então, fica x, 6x mais 3, porque o x estava aqui e saiu com a esquerda. Tinha um x ao quadrado, um deles saiu, ficou aqui à esquerda. Agora sim, eu vou substituir o x por menos infinito. Então, fica menos infinito de fora, 6 vezes menos infinito mais 3, fecha parênteses, mais 45. Veja que ao substituir o x, né, eu não coloco mais limite. Menos infinito vezes, aqui multiplicando, né, ó, mais vezes menos dá menos, 6 vezes infinito dá infinito, mais 3, mais 45. Menos infinito mais 3, coitada do 3, né? Dá menos infinito, porque está somando aí. Bom, menos infinito multiplicado por menos infinito dá mais infinito, somado com 45, coitado do 45, né? Então a resposta final é infinito, ok? Bom, então esse foi o exercício de limites no infinito.
Então, só recapitulando, né, pessoal? Então, hoje a aula foi sobre continuidade, funções contínuas. Para saber se uma função é contínua, você calcula esses 3 resultados. Tem que ser todos iguais para ser contínua. O gráfico de uma função contínua no intervalo é o gráfico de uma linha ininterrupta. Aqui nós vimos um exemplo de funções que são tradicionalmente contínuas, né? As funções quadráticas, trigonométricas, etc. Vimos um exemplo de uma função que não é contínua, que é uma função definida por 2 sentenças. E aí, automaticamente, o gráfico dessa função deu o gráfico, que eu apaguei, né? Mas deu o gráfico de uma função que tem uma quebra, tem um salto, né? Então, no 12 era a bolinha aberta, no 9 era a bolinha fechada. Vimos aqui a definição de limites infinitos, quando o resultado é infinito, né? E a regra genérica mais é essa aqui, né? Uma constante não nula sobre zero é mais ou menos infinito. Então está aqui uma constante não nula sobre zero é mais ou menos infinito. Faz o jogo de sinal para saber se é mais ou menos infinito, né? E vimos também limites quando o próprio x tende a infinito, que a gente chama de limites no infinito, né? E aí geralmente a gente usa essas regrinhas aqui. Então, nesse exemplo, quando eu substituo x por infinito, né? Então uma constante positiva vezes infinito é infinito. Uma constante qualquer, inclusive o zero sobre infinito, é zero. E infinito mais ou menos constante também é infinito. E aí, usando essas regrinhas, você calcula esses limites no infinito, tá bom? E aí vimos aqui um exemplo no qual tinha que fatorar, né? Para não dar indeterminado, porque infinito menos infinito é uma indeterminação, tá, gente? Bom, então tá aí a aula de hoje e até a próxima.